sua Bíblia em Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. Jeremias 18, a partir do primeiro versículo, vamos ler até o verso 12. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor: vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor: eu estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um de seu mau procedimento e corrige a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderam: não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai, estamos diante da Tua poderosa palavra, Senhor. Alimenta-nos, ajuda-nos. Espírito Santo, toma o nosso coração, a nossa mente, que nada venha atrapalhar a nossa comunhão com a Tua palavra, Senhor. Tira de nós toda a incredulidade, toda barreira, Senhor, diante da Tua palavra. Nos rendemos a Ti. Os nossos corações se inclinam diante da Tua palavra, Senhor. Os nossos ouvidos estão, ó Deus, nesse momento, atentos à Tua poderosa palavra. Ajuda-nos, ensina-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Pois bem, nós estamos diante aqui de uma das parábolas mais ricas de significado no Antigo Testamento. O vaso nas mãos do oleiro. Digo isso porque essa parábola, ela ilustra com beleza e praticidade que nós somos barro nas mãos do grande oleiro, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Sim ou não? E ela foi dada aqui, essa parábola, para o profeta Jeremias, assim como realmente um ato profético para uma ação prática ali, feita por Jeremias, para fazer com que
uma mensagem espiritual pudesse ser a mais concreta possível para o entendimento daquelas pessoas, daquele povo, o povo de Deus, o povo de Judá. Sabe, irmãos, Deus, Ele é soberano, não é verdade? Deus é soberano. Deus está lidando aqui com a sua nação. Deus se preocupa com o seu povo. Deus está preocupado com a sua nação. Sabe, irmãos, Deus importa conosco. Deus importa com você. Você pode declarar isso? Deus importa comigo. Fale isso. Deus importa sim comigo. Diga para a pessoa que está mais próxima de você, Deus importa com você. Você sabia disso? Deus importa com o seu povo. E ele surge aqui essa parte de uma mensagem que começa, na verdade, no capítulo 11. Nós lemos aqui apenas o capítulo, uma parte do capítulo 18, mas você pode depois estudar na sua casa um pouco mais, a partir do capítulo 11, vai até o capítulo 20. Deus tem profeta para as nações. Você crê nisso, meu irmão? Assim como Deus tinha um profeta para aquela nação, Deus tem profeta para as nações. Quero que você creia, Deus tem profeta para o seu povo, para a nação brasileira. Deus tem. Deus tem. Deus quer tratar com a sua nação. A mensagem era para o seu povo, o povo de Judá. Judá aqui é o barro que Deus continuaria trabalhando para que seria um vaso, para que o seu povo fosse um vaso, mas um vaso de utilidade, um vaso que Deus poderia usá-lo. Então, eu e você, para sermos um vaso de bênção, eu preciso saber que a minha vida, ela está nas mãos de Deus. Repita comigo, a minha vida está nas mãos de Deus. Sabe, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Veja a palavra de Deus para você. Deus está dizendo isso para você, para mim e para você. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Parece algo tão simples, sabe, mas na prática, há muitas pessoas que não creem nisso. Na verdade, elas nem aceitam essa realidade. Simplesmente creem que se existe um Deus, mas que esse Deus, ele não tem nada a ver com a sua vida, que Deus não se importa. E por vezes, pessoas vão dizer que são donas do seu próprio nariz. Eu é que cuido do meu destino, é eu que cuido da minha vida. Mas o que a Bíblia aqui nos ensina é que desde Adão, o primeiro homem, somos barro que Deus dá a forma. Assim Deus formou o homem do barro, e nós somos barro que Deus vai dando uma forma e sopra do seu sopro, do seu Espírito Santo, para nos dar vida, e vida em abundância. Porque Deus, Ele é o dono da nossa existência. E nós precisamos crer que sem Ele, nós não somos nada. E que sem Ele nós não podemos nem sequer existir. Veja o que Paulo vai dizer também, com a ilustração de um vaso nas mãos de um oleiro. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus?
Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? E o oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para o uso desonroso. Sabe, irmãos, por que o Senhor coloca essa ilustração para dizer isto para o povo de Judá? A razão era que, na verdade, eles haviam construído uma sociedade que se distanciava cada vez mais do projeto de Deus. Isso ia refletindo as crenças, os valores que criam eles ser os melhores para eles mesmos. Na verdade, eu quero que você entenda isso, que uma sociedade sem os princípios de Deus nunca terá paz. Nunca terá paz. Talvez há uma paz momentânea, passageira, ilusória, mas nós sabemos que o príncipe da paz é Jesus. E uma sociedade sem os princípios de Deus, ela jamais terá paz. O povo de Judá estava vivendo um momento assim. A sociedade estava sendo corrompida. Era algo horrível, que os próprios pagãos de outras nações ali conseguiam perceber a tormenta daquele povo, mas nem eles próprios, o povo de Judá, estava percebendo que a sociedade, que o povo de Israel estava sendo corrompido. Portanto, assim diz o Senhor: perguntem entre as nações se alguém já ouviu uma coisa dessas. Coisa tremendamente horrível fez a virgem Israel. Veja também no versículo 16: a terra deles ficará deserta e será tema de permanente zombaria. Todos os que por ela passarem ficarão chocados e balançarão a cabeça, dizendo: o que esse povo está arrumando? Que esse povo, o povo de Israel, o povo de Judá, o povo de Deus, está arrumando, se distanciando de Deus. E toda vez que você não admite estar na mão de Deus e tenta decretar a sua independência dele, você estará construindo, na verdade, para si mesmo um caos, uma desgraça. Quantas pessoas que nós podemos conversar, quantas pessoas que nós podemos até alertar, que o caminho que ela está construindo não é bom, mas ainda que parece haver o temor do Senhor em seu coração, essa pessoa, ela opta em criar o seu próprio atalho. Mas entenda, o povo de Israel, o povo de Judá, estava querendo viver a sua própria maneira, nos seus próprios conceitos e valores, criando atalhos para ser bem-sucedido. Mas os atalhos, eles não funcionam. Pois o único caminho para a nossa vida é Jesus. O que Deus está dizendo para nós é: não procure atalhos, nem para você, nem para a sua família e por consequência a sociedade. Não há atalhos. O caminho para ser próspero, bem-sucedido, viver em paz, debaixo da mão do Senhor, o oleiro, é Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, diz Jesus. Aleluia. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso? Tem pessoas procurando atalhos.
algo imutável contra o qual não adianta lutar. Você só é barro se você estiver nas mãos de Deus. Por isso, a mensagem de Jeremias aqui é para nós também, que nós precisamos deixar Deus moldar a nossa vida. Deixe Deus moldar a sua vida. Você precisa aceitar o toque suave de Deus. Permite que Ele venha moldar você, molhar você, para que você ainda seja mais maleável e você consiga refletir a beleza que o Criador idealizou para você. Aceite que Ele tem todo o direito de dirigir a sua vida. Estar nas mãos de Deus é dizer: Deus, o Senhor é quem está dirigindo a minha vida. Permita que o amor e a grandeza de Deus seja cada vez mais revelada sobre a sua vida, debaixo da mão dEle, para que você possa se render cada vez mais a Deus, cair aos pés do único caminho, Jesus. Também, para você ser um vaso de bênção, é preciso saber que Deus, o oleiro, Ele tem a forma certa já reveladas em sua palavra. Deus é o modelo e já tem o modelo. Deus é o modelo, já tem o modelo para dar certo, para mim e para você, amém? Não há outro modelo que pode dar certo, mas o vaso de barro que ele estava formando, diz a palavra, se estragou-se em suas mãos e ele refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Sabe, o Senhor, Ele não somente Ele tem direito de moldar o barro, como Ele mesmo estabeleceu a sua forma certa, uma forma de qualidade que já nos foram revelados através dos teus princípios, dos seus ensinamentos, da sua palavra, das suas promessas. Ele é a luz dessa forma. Jesus é a luz que dá forma, e Ele vai nos abençoar, porque Ele vai nos quebrantando. Você entende isso? Nas mãos do Senhor, Ele vai trazendo o molde, a forma certa, vai nos quebrantando. O que está por trás dessa afirmação era o conceito errado aqui que o povo tinha da maneira como Deus trataria o seu povo. Porque, entenda, como eles eram herdeiros da promessa feita a Abraão, assim como nós somos, eles acreditavam que poderiam controlar o Senhor através das suas promessas, dizendo: já que o Senhor nos prometeu, está prometido. Como eles eram o povo escolhido, nunca mais e ninguém poderia tocá-lo. Mas o Senhor vai revelar aqui que todas as suas promessas, entenda isso, todas as suas promessas estão condicionadas aos compromissos mútuos revelados na aliança feita com Ele. Sabe, entenda, a condição da bênção era o compromisso com o Senhor. Você quer ser um povo abençoado? Jeremias dizendo ao seu povo: você quer ser abençoado, receber as promessas? Você precisa ter um compromisso com o Senhor. Por isso, a imagem dos capítulos aqui, desde o capítulo 11 ao 17, você vai entender que a oração sem compromisso com a transformação não vai evitar a catástrofe. A oração sem compromisso, entenda,
o compromisso com a transformação, com o modelar de Deus, não vai evitar o mal. Você pode fazer uma campanha de oração, sem Jesus sem deixar Jesus ser Senhor. Na verdade, é imaginar que podemos controlar Deus com a nossa própria forma, com a nossa própria liturgia. Na sociologia, isso está tratado como uma fé mágica. A magia é a tentativa humana de controlar as circunstâncias através de rituais já pré-estabelecidos. Mas a nossa fé, na verdade, é uma fé de entrega e compromisso. Porque se não for assim, Jesus não pode moldar as nossas vidas. Você entende isso? Você entende? Há uma fé de entrega a Deus, de compromisso a Deus, para que eu seja um vaso nas mãos do oleiro, e Ele consiga moldar a nossa vida. Nós não somos nós que moldamos Deus à nossa imagem, não somos, mas é Ele que nos molda segundo a sua santidade. Você entende isso? Assim, oração sem compromisso com a transformação não vai funcionar. Não funciona. Sabe por quê, irmãos? Nós precisamos ser responsáveis com a oração que nós fazemos a Deus. Nós não podemos orar a Deus irresponsavelmente. Nós precisamos ter um compromisso com aquilo que eu estou pedindo e conversando com Deus. Você entende isso? É entrega e compromisso. Eu entrego, mas eu tenho um compromisso para que Ele venha moldar. Também a mensagem era profecia sem conversão na alma. Havia muitos profetas naqueles dias. Havia muitos. Posso com certeza até afirmar que havia um profeta ali para cada gosto ali. Um profeta para cada freguês. Mas acredite, muitos deles ali não pregavam uma conversão. Na verdade, muitos deles, eles iam construindo uma teologia que pudesse se adaptar à cultura ali, à sociedade, aos seus costumes das pessoas, mesmo que elas fossem horríveis aos olhos do Senhor. Por isso, as pessoas começaram a reagir essa mensagem um tanto indigesta ali do profeta Jeremias. Vejam o que eles estavam planejando aqui. Então disseram: venha, façamos planos contra Jeremias, pois não cessará o ensino da lei pelo sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a mensagem do profeta. Venham, façamos acusações contra ele, e não ouçamos nada do que ele disser. Sabe, irmãos, eles ali desejam desacreditá-lo, se não fosse possível, até matá-lo, como outros textos aqui vão nos mostrar, porque sempre encontrariam ali alguém para proclamar a mensagem, que na verdade, uma mensagem que eles queriam ouvir, não a mensagem de Deus para os seus corações. E o grande desafio aqui da palavra, das escrituras, não é ouvir o que nós desejamos, mas ouvir o que o Senhor tem falado através da sua palavra. Nem sempre nós vamos ler e ouvir as palavras doces que nós queremos por vezes, nem sempre. Porque a palavra de Deus, ela sempre vem moldar a nossa vida, não é verdade?
A palavra do Senhor, ela vem sempre corrigir os nossos caminhos. E às vezes essa correção para um direcionamento de uma rota à luz da palavra de Deus, uma rota que Deus quer que nós venhamos a seguir. Talvez essas palavras soam de forma dura aos nossos ouvidos. Por isso, a profecia que não promove conversão transformadora e compromisso exclusivo com o nosso Salvador, ela não vai trazer salvação, não vai trazer libertação, não vai trazer bênção. Também a mensagem era que o templo e o pacto sem compromisso com o Senhor não significava perdão. Sabe, para eles nada poderia acontecer com a cidade de Jerusalém. Sabe por quê? Eles estavam achando que a sua proteção estava no templo, na estrutura do templo. Eles estavam acreditando que a glória do Senhor ali não permitiria que nada acontecesse, por causa do seu pacto ali simbolizado no templo, na Arca da Aliança e nas demais relíquias ali religiosas que estavam dentro do templo. E o triste aqui é que na história da queda de Jerusalém, você vai ver isso, milhares de pessoas foram mortas no pátio, no edifício do templo. Por que isso? Porque templo e pacto sem compromisso não significa proteção. Você entende isso? Esteja debaixo da mão protetora de Deus, meu amado irmão. A proteção para as nossas vidas é estar nas mãos do oleiro, dos seus valores, em obediência à sua poderosa palavra. Isso sim vai trazer para mim e para você proteção. O salmista diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. E Ele o livrará do laço do caçador, do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas mãos, sobre as suas asas, você encontrará o refúgio, porque a fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia! Quantos querem um compromisso com o Senhor, com o oleiro? Assuma esse compromisso, porque ela é proteção para a sua vida, para a sua jornada. Sabe, irmãos, o altar é o coração. Entenda isso. Não é prédios, templos bonitos. O altar é o coração. O seu coração precisa estar nas mãos do Senhor. Porque a fé não é feita de relíquias. A fé não é feita de amuletos, não, de templos bonitos. Mas ela é da intimidade, do compromisso com o Senhor. Essa que precisa ser a nossa fé. O altar é aqui, o coração. E hoje o Senhor quer convidar você, a entregar totalmente o nosso coração, a nossa vida. Porque você só é barro nas mãos do Senhor. Repita comigo: eu sou barro nas mãos do Senhor. Eu só sou barro nas mãos do Senhor. Porque nós, sendo barros na mão do Senhor,
Ele vai usar a forma mais perfeita, a forma mais poderosa, os princípios aqui revelados na sua palavra, as promessas, para que elas venham moldar a nossa vida. E por algum tempo, por algum momento, por alguma circunstância, nesse compromisso, nesse se envolver com o oleiro, ele terá que tirar algumas coisas de você. Outras que ele terá que modificar. E talvez terá que reiniciar a sua jornada. Você entende isso? Fora da mão do Senhor não há esperança. Fora das mãos do oleiro não há esperança. Também para ser um vaso de bênção, seja moldável, mas não para um remendo, mas para o novo. Mas o vaso de barro que ele está formando se estragou-se, e em suas mãos, e ele o refez, diz a palavra, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. E quando eu penso aqui num vaso remendado, eu posso imaginar aqui tantas falhas e até falta de pedaços neste vaso. Mas quando eu penso no oleiro, amassando novamente o barro, dando ali uma forma, novamente, nós começamos a ver a poderosa obra do Criador. Porque o oleiro, ele tem o poder de decidir se o barro continua com imperfeição, ou seria então remoldado. Sabe, não é que nós nos esqueçamos, ou nós apaguemos o nosso passado da nossa vida, daquilo que nós vivemos, mas que simplesmente o passado, ele se torna parte da nossa essência, como no barro, amassado, reformatado, mas isso não define o nosso futuro, porque o futuro de um servo de Deus não está preso a esse conceito de causa e efeito, e nem mesmo um karma, né? Mas o conceito salvador, o transformador da graça de Deus sobre cada um de nós. É o próprio barro que deixa ser barro para se transformar. Você entende isso? Se transformar aqui, na verdade, um vaso útil, um vaso de honra. E esse vaso de honra, ele vai refletir o quê? Deus, a inteligência do seu Criador. Você entende isso, meu irmão? Você é um barro que reflete o seu Criador. Aleluia. As pessoas vão olhar para você e falar assim: eu vejo a inteligência de Deus na sua vida, na sua forma, no seu formato, transformado por Deus. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado aí: você é um vaso perfeito. Talvez precisa dar uma moldulada, fala assim, uma reformulada, mas chegará ao vaso perfeito, a estatura de Jesus Cristo, onde as pessoas olharão para você e falarão: você é um vaso, você reflete a beleza do seu Criador, Jesus Cristo.
Aleluia, aleluia. Meu tempo já foi embora. Sabe, em nome de Jesus, nós veremos cada vez mais pessoas sendo transformadas, moldadas por Deus. Pessoas que não vão ser mais definidas pelo seu passado, mas que por se submeterem às mãos do oleiro, às mãos do Senhor, aos cuidados do Criador, irão refletir em suas vidas a glória daquele que lhes deu a graça. A graça de Deus, ela traz o novo, amém? A graça de Deus traz a novidade de vida. Por isso que a cada manhã há um renovar da misericórdia e da graça de Deus. Dizendo assim, há uma novidade de vida para você hoje. A graça de Deus, ela vai trazer casamentos restaurados. A graça de Deus vai trazer filhos e pais que estavam afastados, mas agora, pela graça do Senhor, vão se tornar agentes de transformação. A graça de Deus vai trazer aos marginalizados, não somente agora integrados, mas se tornando agentes de transformação. Deixe o Senhor fazer você um vaso novo. Deixe. Seja um vaso nas mãos do oleiro. Que o profeta Jeremias estava aqui dizendo ao seu povo, o povo de Judá, é assim: não resista. Povo, não seja duro de coração. Talvez a palavra que Deus traz para você nessa noite é porque você está resistindo, porque o seu coração está tão duro a respeito do Criador, do oleiro. Porque se formos duros de coração, isso não significa que nós saímos das mãos do oleiro, não. Mas vai precisar o oleiro quebrantar a dureza do nosso coração. Porque quando o vaso não está maleável o suficiente, o oleiro vai fazer o quê? Vai parar o que ele está fazendo. Ele vai amassar novamente. Ele vai molhar a argila ali, até que ela volte ao ponto para ser transformada. E se noutra ocasião decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer a favor dele. Era isso que o Senhor estava falando ali, que se o povo não se convertesse, então as bênçãos prometidas seriam suspensas. E por consequência os babilônicos iriam fazer o seu povo chorar e sofrer cada vez mais. Por isso que era preciso eles perceberem que os atalhos que eles estavam tentando construir ali, quando abandonaram os caminhos de Deus, na verdade eram atalhos de ilusões. O orgulho que os levou a eles a rebeldia contra o Criador e o Senhor de suas vidas. Atalhos não nos leva a um quebrantamento. O quebrantamento é um dos meios do Senhor nos chamar ao arrependimento. Os sacrifícios que agradam a Deus, diz o salmista, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus,
não desprezarás. Sabe, a única maneira que nós temos de sermos abençoados pelo Senhor é se pararmos de lutar contra Ele e deixarmos que Ele mesmo venha moldar a cada um de nós. Por isso, quebrantamente é o trabalho de um artista que não se conforma com um vaso duro e inútil. Então, hoje Deus diz para mim e para você: pare de lutar. Pare de lutar com o Senhor. Pare de lutar. Você há de se lembrar de Paulo. Paulo, antes de ter um encontro com Deus, era Saulo, não é verdade? E quando ele presenciou seu companheiro, Estevão estava sendo apedrejado, mas Saulo estava lutando com o Senhor. O texto diz que arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Alguns acreditavam até que desse testemunho aqui de Estevão, o Senhor estava tocando o coração duro de Paulo. Mas ele estava, na verdade, lutando com o Senhor. Até que um dia, não tem mais jeito, o vaso é quebrado. Saulo literalmente cai do cavalo. Deus tem seus próprios planos. Veja o que Deus diz, que Jesus vai dizer para Saulo: todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Meu irmão, pare de resistir. Isso só vai te trazer dor. E o plano de Jesus hoje é para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aleluia, aleluia. Só não há esperança se você for duro de coração. Quantas vezes nós temos visto pessoas desprezarem tantas oportunidades que o Senhor tem dado? Quantas vezes nós vemos pessoas sofrendo, a família em volta sofrendo, porque não consegue ver que é impossível vencer sem Deus. É impossível vencer sem o Criador, sem o oleiro, sem o Senhor. Por isso que Deus nos convida a sempre nos render a Ele. Você crê nessa palavra, meu irmão? Você crê? Você recebe essa palavra no seu coração? Fique de pé. Sua vida está nas mãos de Deus. Você aceitando ou não. Mas o oleiro, ele tem a forma certa. O oleiro tem os princípios que ele revelou na sua palavra. Não há como estabelecer outros. Você pode até tentar por outro caminho, mas esse caminho será de ilusão e de derrota. Por isso, nesta noite, você precisa dizer a Deus: Deus, eu me rendo a Ti. Senhor, eu me rendo
ao seu senhorio. Senhor, eu me rendo à tua vontade. Senhor, eu me rendo ao teu querer. Senhor, eu me rendo a ti. Me ajude, Deus, a ser um servo bom, um servo fiel, a ser moldável. Eu quero, Deus, amar a tua palavra. Eu quero, Deus, ser obediente aos seus ensinos. Eu quero, Deus, estar debaixo da tua mão. Acredite, se você for moldável, Ele quer fazer de você um vaso novo. Um vaso novo. Deus não quer te remendar, Ele quer te fazer novo. Cria em mim um coração puro, diz o salmista. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Declare nessa noite em fé: Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Pai, estamos debaixo da tua poderosa mão. Nos submetemos à tua forma, não à nossa. Molda-nos, ensina-nos, ajuda-nos, transforma-nos, para que a nossa vida, Senhor, seja próspera, para que a nossa vida faça sentido, para que eu e a minha família possamos viver feliz, bem, cheio de fé e esperança, debaixo da tua proteção, recebendo a tua bênção, recebendo as tuas promessas. Assim nós pedimos, no poderoso nome de Jesus, que a tua bênção, que a tua graça esteja sobre cada família aqui representada, aqui e nos lares, esteja com o pai, com a mãe, com o filho, com o casal. Pai, abençoa as famílias, guarde, proteja, livra-os do mal, abençoe de forma tremenda e abundante. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém? Cante essa canção.